Oi, pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam gostando da jornada. E hoje nós encerramos com a temperança, o arcano 14, a segunda etapa da jornada do louco. Então, a gente teve do 1 ao 7 a primeira etapa, que é a consciência, a autoconsciência do louco no plano material. Então, quando ele começa a tomar consciência de quem efetivamente ele é. E nessa segunda etapa, foi a etapa do olhar para as lições, para as experiências vivenciadas, e no contexto do autodomínio. Então, a gente teve aí o arcano da justiça, trazendo a questão do equilíbrio, tivemos do eremita, né, da sabedoria, do olhar para dentro, do trazer todo o aprendizado e aplicá-lo com sabedoria, né, a partir das próprias experiências. Tivemos também aí a consciência da roda, das mudanças, né, tivemos também um olhar para a transformação, né? A necessidade de enxergar diferentes possibilidades, de se abrir para o novo, de se desapegar de coisas, de velhos padrões com o enforcado, a transformação, a transição com a morte também. E agora, hoje, nós fechamos, então, essa segunda etapa com a temperança. E aí o louco inicia a terceira etapa do processo dele, de evolução, de desenvolvimento, que vai do arcano 15, o diabo, até o 21, que é o mundo. E aí depois nós vamos falar sobre essa terceira etapa. No próximo vídeo nós falamos sobre ela. Tá bom? Então nós estamos encerrando essa primeira etapa com um arcano belíssimo, que é o arcano 14, o arcano da temperança. Então vamos começar com o mitológico, tá aqui, né? Realmente, eu acho que é uma das representações mais belas que tem, é o do mitológico, né? Essa é a deusa Íris, que traz o arco-íris com ela, né? E traz as asas, né, remetendo a roupa branca, remetendo à pureza, à clareza, né? No contexto um contexto de água aqui, trazendo o fluxo, né? A terra aqui, né? Nessa conexão com os 4 elementos também, e ela está então em movimento com 2 jarras, uma dourada, uma prateada, e na realidade o que ela está fazendo? Temperando, né? Está mesclando esses 2 polos. Nós já tínhamos visto a questão da dualidade lá na sacerdotisa, né? E ela traz agora um nível de maturidade dessa jornada do louco maior, porque ele já consegue olhar para as 2 vertentes, para as 2 polaridades e temperá-las, e equilibrá-las. Então, muitos estudiosos não gostam desse nome a temperança e preferem o nome do equilíbrio. Então, alguns arcanos trazem esse nome do equilíbrio. Outra palavra forte para temperança é harmonia, porque todo esse processo de temperar as polaridades, o yin e o yang, o positivo com o negativo, isso a gente já viu bastante, como é que essa dualidade se faz presente, razão, emoção, né? E ela então traz essa maturidade para se buscar a harmonia através desse equilíbrio, através dessa temperagem desses elementos, dessa dualidade, tá? Então, vamos ver aqui também, a gente vai ver que o de Marcelle também tem uma semelhança muito grande, a gente não consegue vê-lo, o pé na água
como a deusa Íris aqui apresenta, o mitológico é representado, mas vemos os dois vasos e as asas remetendo a um processo mais, vamos dizer assim, de maior conexão com a divindade interna, né? Trazendo essa questão de uma transcendência, mesmo que esse arcano traz. É uma etapa que o louco adquire em que ele está se mostrando num autodomínio maior, quando ele tem essa capacidade de enxergar e de perceber as polaridades, suas polaridades, e vai conseguir temperá-las, e vai conseguir buscar o equilíbrio, a harmonia, né? Então, a gente vê uma semelhança muito grande nessa. E nesse tarô do Seven of Lights, que também belíssimo, né? Um tarô muito bonito, eu gosto muito dele. Ele traz a referência ao arco-íris, traz as asas dessa transcendência, traz o fluxo da água, está com os pés na água, um dos pés na água, assim como a deusa Íris, né, que mostra toda essa conexão com o fluxo, né, o fluxo da vida, o fluxo divino, essa conexão com o cosmos, com o universo. E a gente vê também a roupa branca e vê, inclusive, aqui uma auréola, né, de luz, trazendo mesmo, assim, quase como uma proximidade, né, a um ser angélico, a um ser de luz, né? Todos nós somos seres de luz, tá, gente? Mas é um nível de ascendência, né? De consciência maior, né? É uma etapa que o louco atingiu, de consciência a respeito do ser divino que ele é e da capacidade que ele tem, e aí vem muito semelhante à justiça, né? A balança aqui do equilíbrio, né? de, de trazer as polaridades para um nível de equilíbrio, para que o fluxo, né, siga, a vida siga o seu fluxo. E aí uma coisa interessante, né, gente? Que fluxo é esse? Né, que alguns arcanos muito ligados à água, como, por exemplo, a Imperatriz traz, né? O carro, apesar dele não ter a água como referência, mas ele tem a terra como o caminho que segue, como a jornada que não para. Ela tem um ponto de chegada, mas ela precisa estar em movimento. E esse fluxo que o tarô traz muito para a gente em alguns arcanos, e fecha essa segunda etapa aqui com a temperança, é o seguir o fluxo da vida, o fluxo do universo, é não criar resistência, né? Então, quando você reconhece questões ou de uma polaridade ou da outra, e que você percebe isso, e que você imediatamente começa a trabalhar o seu equilíbrio, começando pelo reconhecimento daquele sentimento, porque a temperança não é uma carta de razão, né? Ela é uma carta de sentimento, de reconhecer os sentimentos que estão presentes nesse momento, ou como você está respondendo isso ao ambiente, e a partir desse reconhecimento eu vou equilibrar. Lembrando que toda essa jornada de 14 arcanos, o louco evoluiu, o louco aprendeu, ele enxergou as lições, ele viveu as lições e ele trouxe um aprendizado para o seu autodomínio. Eu não gosto de usar a palavra autocontrole, eu acho que não é autocontrole. É autodomínio no sentido de se reconhecer nas suas forças, nas suas fraquezas, nesses sentimentos que ficam presentes, que se mostram,
tanto em resposta ao externo, né, quanto ao interno, né, de como ele tempera isso, de como ele reconhece e trata isso para que ele não saia desse equilíbrio, para que ele se mantenha sempre percebendo o fluxo da vida sem criar a resistência. E a própria asa faz uma referência ao elemento ar para se deixar seguir leve, né? Os movimentos leves, a leveza que o ar traz, a fluidez que a água traz, a segurança que a terra traz, né? E toda a vontade vinda do elemento fogo, né? Então, a temperança traz esses 4 elementos que é temperado dentro dela para que ela possa também equilibrar. Com os nossos elementos equilibrados, nós nos equilibramos em toda a nossa matriz energética, vamos dizer assim. Corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual, né? Enfim, e que todo esse movimento, né, é que traz efetivamente um ponto de preparação, de saber buscar o próprio equilíbrio, reconhecer quando há necessidade de fazer esta alquimia, é um arcano de alquimia, essa transmutação desses sentimentos para que possa se voltar ao status quo de equilíbrio, né? Por que que isso é tão significativo na última etapa da jornada do louco, né? Porque o próximo arcano da terceira etapa, que é bastante desafiadora, porque é uma profundidade muito grande, tá? Vem o diabo. E aí vem o confronto com os sentimentos arraigados dentro de nós, né? Muito vinculado ao medo, por exemplo, nós falamos sobre isso também quando nós falamos da morte, né? E que há necessidade do reconhecimento disso para que você fuja das tramas da vida, das tramas do ego, das tramas do mundo externo, né? Então, a temperança, ela é uma carta leve, de fluidez, é uma carta com uma vibração muito sutil, muito positiva, de harmonia, de paz, de alegria, né? Mas trazendo sempre esse olhar, né? O que precisa ser equilibrado em mim. Por ser uma carta muito suave, muito leve, muitas vezes quando essa energia está em excesso, ela pode ter muita dificuldade de dizer não, de ceder muito aos desejos dos outros e abdicar do próprio. Então, é um momento de olhar para isso e enxergar isso, né? Como eu estou no meu autodomínio, como eu entendo os meus sentimentos e eu consigo trabalhar com eles buscando o equilíbrio. Lembrando sempre que, ao reconhecer os nossos desalinhamentos, isso já é um sinal de que eu estou presente, de que eu estou atenta, e com isso eu estou me percebendo e percebendo todo o movimento de mudança que eu posso fazer, né? Então, o exercício com a temperança é um exercício de olhar para a própria vida e ver o quanto se está vivendo no fluxo, o quanto se está vivendo em harmonia e o que efetivamente pode estar atrapalhando ou criando resistência a essa fluidez, a essa leveza. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, da temperança, é um arcano muito, muito, muito bonito, né? Muito singelo, vamos dizer assim, nos remete muito à energia dos anjos, né? E que por isso requer assim uma atenção a essa sutileza toda, a essa leveza toda. Tá bom? Então é isso aí, gente. Nos vemos então na terceira etapa da jornada do louco, né? Amor e luz em nossas vidas hoje e sempre. Se você gostou, compartilha, se inscreva e dê o seu like.
tá bom? Um grande abraço.